Olá! Hoje o programa Nossa Entidade traz para o estúdio um pouco do trabalho da Abrata, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, uma organização não governamental com foco no transtorno bipolar e na depressão. Comigo, Fernando Fernandes, psiquiatra e também membro do conselho da Abrata, Marta Astelmi, paciente bipolar e também voluntária na Abrata, e também a Bernadette Araújo, vice-presidente financeiro da associação. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui na TV Alesp. Queria começar então com a Bernadette contando um pouquinho como é que a associação foi criada, como é que nasceu a Abrata. Olha, Carla, a Abrata nasceu a partir do grupo de doenças afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. O GRUDA. O GRUDA, exatamente. E um grupo de médicos, de portadores, não é? Psicólogos que estavam lá no GRUDA e que ministravam palestras, que trabalhavam com as doenças que a gente chama de afetivas, transtorno bipolar e depressão, criou a Abrata. Formalmente, a Abrata foi criada em 30 de novembro de 1999. Então, vamos fazer 19 anos agora, no final desse mês. Me fala um pouquinho, só para esclarecer, o que significa esse passo a mais, né? Assim, o que um grupo pode fazer e o que uma associação, uma organização não governamental pode oferecer a mais, né? Acredito que possa ampliar aí esse leque de atendimentos, foi esse o objetivo, né? Por isso, esse salto, né? Exatamente. A ideia que norteou a criação da Abrata era que tanto os portadores como os seus familiares tivessem um ambiente no qual eles pudessem compartilhar experiências, né? A característica terapêutica dos grupos é muito conhecida, né? Qualquer grupo tem lá uma característica de terapia. E aí a ideia foi criar este grupo para os pacientes, né? A gente prefere chamar de pessoas que têm, né, essas doenças transtornos do humor, melhor dizendo. E aí, o que a gente pode oferecer? Primeiro, há quase 20 anos atrás, havia, ainda há hoje, mas há quase 20 anos atrás, dá para se imaginar o estigma a respeito da depressão e transtorno bipolar, então nem se fala. Então, a ideia era que as pessoas tivessem um ambiente onde elas pudessem ser acolhidas, onde elas pudessem ser apoiadas e recebessem um pouco de estímulo, recebessem esperança. Porque pouco se sabia, o doutor Fernando depois vai falar, mas hoje nós temos muita informação a respeito desses dois transtornos, mas há quase 20 anos atrás não era assim. Então foi criada a associação com essa finalidade, né? Apoiar as pessoas que convivem com a depressão, transtorno bipolar, seus familiares, seus amigos, esclarecer a sociedade, informar a sociedade a respeito desses transtornos e apoiar psicossocialmente as pessoas que padecem desses transtornos, né? Que ficavam isoladas por conta do estigma, a vergonha de contar, de falar, né? Do mal que as acometia. A ideia também da associação tem a ver com aquilo que a gente chama de advocacy, a militância, né? O trabalho em prol das pessoas que sofrem desses transtornos na esfera da criação de políticas públicas. Então, uma associação como a Abrata, ela atua em várias frentes. Nós temos palestras, nós temos grupos de apoio, nós temos atividades que favorecem o desenvolvimento e a melhoria do relacionamento entre os pacientes e seus familiares. Nós temos um trabalho com parceiros de outras associações com a finalidade de nos fortalecer mutuamente. Na medida do possível, nós propomos, sim, alguma coisa dentro da área de políticas públicas. Então, uma associação tem essa característica, né? Ela tem essa missão de batalhar, de militar em favor das pessoas que são o seu público-alvo.
Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a depressão e o transtorno bipolar, né? Quais são as características de cada doença e se uma mesma pessoa, uma mesma pessoa pode ser portadora das duas? Essa é uma ótima pergunta. Então, começando pela depressão, que talvez seja a mais conhecida, né? A Bernadette falou uma coisa importante sobre ajuda mútua. Por que é tão importante a ajuda mútua entre os pacientes e as pessoas acometidas por esses transtornos? Porque são doenças, vamos começar dizendo que são extremamente incapacitantes. Depressão é a doença mais incapacitante que existe entre todas as doenças da medicina. Não é? E por que depressão é uma doença tão incapacitante? Vários são os motivos. Depressão é uma doença que afeta todas as esferas do funcionamento da pessoa. A gente conhece a depressão muito pela tristeza, pelo desânimo, né? Mas isso é só uma das faces da depressão. Outros sentimentos podem acontecer no paciente depressivo. Ansiedade, por exemplo, metade dos pacientes sofrem com ansiedade. Angústia, sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, sentimentos de culpa, todos podem acompanhar um quadro depressivo. Mas além dos sentimentos, há sintomas físicos na depressão, alterações do sono, do apetite, falta de energia e aumento dos sintomas dolorosos. Além desses, o nosso funcionamento cognitivo está alterado na depressão. Baixa de concentração, por exemplo, quase todos os pacientes depressivos têm. Acompanhando isso, o raciocínio fica mais lento, a atenção fica prejudicada, reter informações fica mais difícil, então a memória fica prejudicada, a memória recente, o aprendizado fica prejudicado. Então imagina uma pessoa acometida em todas essas esferas que eu falei. O grau de incapacidade da pessoa é muito grande, por isso que depressão é uma doença tão incapacitante, tem que ser levada muito a sério. Outro fator que torna a depressão uma doença tão importante é que ela é muito frequente. Na cidade de São Paulo, por exemplo, tem um estudo que foi inclusive uma pesquisadora do nosso grupo, a doutora Doris Moreno, uma das fundadoras do nosso grupo que desenvolveu em São Paulo, em torno de 17% das pessoas ao longo da vida vai ter pelo menos um episódio depressivo. Olha, tanta pessoa que é acometida por depressão na nossa cidade, pelo menos um episódio ao longo da vida, 17%. Metade dessas pessoas terá mais de um episódio ao longo da vida. Por isso é uma doença tão importante. E o transtorno bipolar? No transtorno bipolar, além dos episódios depressivos, há também os chamados episódios maníacos ou hipomaníacos, nos quais a pessoa pode ter aumento de energia, excitabilidade psíquica, sentimento de euforia. Muitas vezes, ao invés de euforia, ou até mesmo alternando com a euforia, há momentos de uma irritabilidade muito intensa. A pessoa, muitas vezes, nessa agitação eufórica que ela tem, fica mais falante, mais impulsiva, tem gastos exagerados, muitas vezes indiscrições em várias esferas. Então seria um quadro que, assim, para que o nosso público entenda, um quadro inverso da depressão. Alguém pode pensar assim, mas o inverso da depressão não é bom? Não, porque é um quadro totalmente... porque são picos, né? Exato, e totalmente disfuncional. Não tem o equilíbrio, o meio é o equilíbrio, né? Exatamente, o meio é o equilíbrio. Obviamente o humor de uma pessoa normal oscila, mas quando a gente fala de uma pessoa bipolar, não são as oscilações normais que todo ser humano tem. A gente está falando aí de grandes vales depressivos e grandes picos de euforia que podem ser extremamente prejudiciais para a pessoa. Algo a se dizer sobre o transtorno bipolar é que é uma doença muito subdiagnosticada. O que é isso? Quer dizer que muita gente tem transtorno bipolar e nem sabe que tem transtorno bipolar. Vários são os motivos para isso, né? Entre eles é que muitas vezes esses picos de euforia não são tão intensos, tão disfuncionais e muitas vezes passam apenas por uma fase um pouco mais agitada da vida e as pessoas não percebem. Hoje em dia já há estatísticas muito bem conhecidas, isso não é só no Brasil, em outros países também, que demora aproximadamente 10 anos do início dos sintomas até que a pessoa venha a ter um diagnóstico adequado do transtorno bipolar. Então, por isso que a disseminação de informação a respeito do transtorno bipolar é muito importante. Da depressão é importante, sim, mas do transtorno bipolar talvez até mais, porque é uma doença mais subdiagnosticada ainda. Daí que o papel da Abrata é extremamente importante. Juntamente com nós médicos que agimos para formar opinião, o pessoal da Abrata ajuda bastante na disseminação de informação a respeito. E o portador pode ter as duas? Olha, essa pergunta aí ela é fundamental, mas depois dessa explicação que eu dei, fica evidente a resposta. É assim, olha,
Se a pessoa tem episódios depressivos ao longo da vida, a doença dela é transtorno depressivo, é depressão. A partir do momento que ela tem as alternâncias entre os episódios depressivos e maníacos ou hipomaníacos, o diagnóstico dela passa a ser transtorno bipolar. E olha o que eu falei agora, eu não falei que durante muito tempo o bipolar passa pela vida sem ser diagnosticado? Muitas vezes ele tem o diagnóstico apenas de depressão, justamente porque ninguém reconheceu, nem ele mesmo, os episódios maníacos ou hipomaníacos. Então quando fala assim, eu tenho os dois, bipolar e depressão. Não, na verdade o que você tem é transtorno bipolar, porque a depressão faz parte, é um subconjunto dentro do transtorno bipolar. Maravilhosa explicação. Queria saber da Marta o que te levou à Abrata, como é que é a sua história de paciente a voluntária. Pois então, realmente eu vivenciei tudo isso que o Dr. Fernando esclareceu tão bem. Eu tive meu primeiro quadro depressivo no ano de 2000, fui tendo sucessivamente nos anos seguintes, sempre diagnosticada como depressão, tomando antidepressivos, e só no ano de 2007 eu fui diagnosticada como portadora de transtorno bipolar. Essa notícia eu não recebi feliz, não recebi. Aliás, eu fiquei incrédula há bastante tempo. Como que é isso? Pelo desconhecimento, né? A depressão, para mim, foi bem pronunciada, muito debilitante, muito incapacitante. Eu trabalhava na época, eu tinha consultório, eu era uma ortodontista. Depois, com o uso das medicações, me davam muito tremor de corpo. Isso talvez me impedisse até de prosseguir com o trabalho, mas graças a Deus, com a troca de medicações, isso foi se acalmando, né? Mesmo os profissionais que me cuidaram na época, não tinham essa clareza de dar o diagnóstico. Eu era atendida por um psiquiatra que me catalogava como bipolar e me tratava assim, e a terapeuta que me acompanhava, ela não aceitava esse diagnóstico. Não, você não é isso, né? Então, o meu caminho foi ser tratada de diversas formas, como depressiva, do dado momento que foi observado que realmente eu tinha alguns momentos de hipomania, não chegava a ter mania, mas eram momentos que eu tinha uma intensidade de energia, dormia pouco, falava demais, eu me achava a mais competente em tudo, então eu sabia de qualquer assunto, e discorria, e falava, e tinha argumentos. Você se sente muito bem, que você se sente assim, vamos dizer assim, nossa, como eu tô legal, né? Tô por cima, tá tudo bem. E ao mesmo tempo, esse excesso de coisas vai gerando, vamos dizer assim, certos atropelos. Então, eu fui fazer alguns cursos, eu não fazia um só, eu fazia meia dúzia ao mesmo tempo. E nisso você começa a fazer gastos excessivos, achando que você pode. Então, você vai e compra algum aparelho, comprei um aparelho novo, até de raio laser na época, né, para o consultório, para clareamento dental, fiz um grande gasto até com ele, nunca cheguei a usá-lo, mas foi de ímpeto. Então, é uma impulsividade que você... isso é bom para mim, ótimo. Então, mesmo tendo ou não tendo financeiramente, você vai e acontece. E essa foi até uma das razões do psiquiatra que, ao me conhecer, eu fiz esse histórico, ele já flagrou ali um ponto de que, olha, realmente você não é só depressiva, né? E a história da Abrata na minha vida, ela tem mais ou menos uns 2 anos, pouco mais de 2 anos, né? Em que eu, casualmente, pesquisando sobre alguma coisa na internet, eu fui linkada para ver a Abrata. Foi uma surpresa muito boa. Eu estava saindo de um quadro depressivo, né? E ao encontrar uma entidade existente na cidade de São Paulo que pudesse dar esse acolhimento, eu não pensei 2 vezes. Telefonei, agendei, fui conhecer, né? E me encantei. E comecei a frequentar religiosamente todas as semanas. Nós temos diversos grupos de apoio e eu fui frequentando. E cada vez que eu ia, era uma sensação muito reconfortante, porque você está num grupo de pessoas que trazem experiências de vida semelhante às suas, até com dificuldades muito mais complicadas, e que traziam também, nesse histórico de vida, soluções, às vezes jamais imaginadas pela gente. Então, essa troca entre iguais faz um trabalho extremamente salutar e positivo. E o que eu vejo mais de importância é, a gente acolhe sempre novas pessoas. Graças a Deus, sempre novas pessoas estão encontrando o caminho da Abrata. E muitas delas vêm em situações de crise, ou estão mais eufóricas, ou então estão muito para baixo. E é nítido, você está num grupo, você vê aquela pessoa irrequieta, não consegue parar sentado, tem que se levantar, tem que sair a todo momento, ou se atropela e quer atropelar os outros e não percebe que está sendo um pouco invasivo, né? Ou então aquela pessoa que vem sem brilho no olhar.
Isso eu me recordo, quando eu estava em momentos depressivos, eu me olhava no espelho e falava, cadê o brilho do meu olhar? Cadê a vida dentro de mim? Parece que você está vivendo um momento cinza, e é realmente isso, não tem cor na tua vida, é tudo cinza. E à medida que você vai convivendo e as pessoas vão retornando em novos grupos, você começa a perceber o brilho no olhar voltando. Ou seja, a pessoa ela acaba sendo bem motivada aqui. Se ela não estava se ajustando a um tratamento, ela vai em busca desse ajuste, ela vai em busca de um profissional, que a gente reforça muito isso, a intensa necessidade e importância de estar em comum com o psiquiatra, que dê condições de tratá-la adequadamente, que tenha o ouvido liberado, vamos dizer assim, para as necessidades daquele paciente, né? O uso das medicações, né, corretamente usados, porque a medicação também é uma coisa que nem sempre você já vai conseguir receber uma medicação de primeira vez que vai te solucionar tudo. Então, esse relacionamento estreito entre o paciente e o profissional é muito importante. Olha, doutor, eu comecei a tomar, eu tive esse sintoma, isso é previsível, é algo colateral ou não, é suportável ou não, né? No meu caso, quando eu comecei a usar a primeira medicação para bipolaridade, eu tremi o corpo inteiro. Então, eu fui implorando para o psiquiatra, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu vou ficar incapacitada, não tenho como atender desse jeito. Aí teve a troca para um outro medicamento, esse efeito colateral desapareceu, né? Então, essa importância da gente ter também a persistência, porque realmente, quando eu olho para trás e vejo todas as fases depressivas que eu vivi, meu Deus, era um fundo de poço que não tinha mais fundo. Você achava que tinha chegado no final, mas tinha um pouco além para ir, né? E é muito doído tudo isso. E com isso vem o quê? Muitas perdas também da nossa vida. Porque à medida que você começa a entrar nessa situação, você consegue não desempenhar mais nada praticamente, né? Você acaba, vamos dizer assim, querendo buscar mais uma solidão. Eu tinha muito receio até de atender um telefonema. Se eu via que era tal pessoa, a gente fica com um bichinho assustado. É muito curioso tudo isso. A gente vai se incapacitando, vai se fechando. Então, quando você tem um espaço como a Brata, em que você pode estar ali, você vai sair desse ritual de cada vez estar se afunilando, né, e se afastando mais dos outros. Então, isso acaba sendo uma coisa extremamente positiva. A Brata participou esse ano e também participou o ano passado de um evento aqui na Assembleia, que foi o Setembro Amarelo, que é uma rodada de discussões, né, uma discussão super importante, super proveitosa. E a gente tem uma matéria para passar para o telespectador, que foi a cobertura do evento do Setembro Amarelo em 2017, foi veiculado no nosso Jornal da Assembleia. Eu queria que a gente assistisse. A fachada do Palácio 9 de Julho ficou amarela para chamar a atenção das pessoas para o problema. Dentro do prédio foi o deputado Coronel Telhada, do PSDB, quem abriu o seminário. O parlamentar aproveitou para ressaltar a incidência do suicídio entre os policiais. Na Polícia Militar nós temos muito esse problema, tivemos já uma fase muito difícil, hoje houve uma melhora, ainda existe esse problema nas polícias, não só na Polícia Militar, mexe com arma sempre na mão e acaba facilitando a ação de quem tem essa tendência. E é importante que o Estado enquanto instituição também tenha mecanismos, tenha meios para apoiar quem trabalha com isso, porque o voluntário que se prontifica a ajudar isso aí, muitas vezes ele é um desgarrado, é um abandonado, ele não tem ninguém apoiando. O mundo todo, dentro dessa modernidade, dessa complexidade que está, ele está necessitando desse trabalho, nascendo aqui, que é a Casa do Povo, né? É muito importante que a gente faça esse trabalho aqui, trazendo esses profissionais, vocês divulgando na TV, escrita, falada, é muito importante isso. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Os idosos ainda estão em maior número, mas a proporção de jovens vem crescendo de forma acelerada. Os adolescentes hoje têm acesso a uma série de informações via site, via blog, via internet, e isso aproxima tanto das coisas boas como de outras coisas ruins, como ideias, filmes, séries, o acesso mais aberto a armas, a medicações, que antigamente talvez não fosse tão fácil deles obterem. A quantidade de pessoas que tiram a própria vida cresce a cada ano no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 32 brasileiros cometem suicídio
todos os dias. O número ultrapassa o dos mortos pela AIDS e pela maioria dos tipos de câncer. Segundo especialistas, 9 entre 10 casos poderiam ser evitados com tratamento correto. O tratamento, primeiro, é a identificação de que a pessoa tem algum transtorno, de que tenha sentimento de desesperança, desespero, que tenha ideação suicida, que tenha planejamento, mudança de comportamento, falta na escola, falta no trabalho. Então, identificando esses fatores, quem está à volta ou a própria pessoa, se tiver, ela procurar ajuda. Recebendo ajuda, sem dúvida a gente muda, porque o suicídio é uma morte evitável, se tratada a tempo. Principalmente para romper com a questão do estigma e do preconceito, romper com esse silêncio e com essa vergonha. Então, cada vez mais é preciso falar sobre este tema, mostrar que isso faz parte da vida, infelizmente, mas quanto nós mais falamos, nós mais quebramos os preconceitos. Tino Pérez trabalha no CVV, o Centro de Valorização da Vida, há 10 anos. Conta um pouco da experiência e das várias vertentes em que atua com alegria. Para nós, todas as ligações são importantes. Eu, quando atendo uma ligação, é como uma pessoa escrevesse numa folha em branco, escreveu, acabou, vira uma outra página em branco. Vamos com outra história. Então, todas as histórias são importantes, né? Bom, eu queria voltar fazendo uma pergunta para o Dr. Fernando. A gente vê aí esse evento, que é um evento comemorativo ao Setembro Amarelo, que é um mês agora dedicado, né, a essa reflexão. Não tinha quando a Abrata foi criada o Setembro Amarelo, é um pouco mais recente. E a Bernadette trouxe para a gente a questão do estigma. Hoje nós temos muito mais números e etc e tal. O que aconteceu? As pessoas estão procurando diagnosticar, tratar, e esses números estão crescendo, ou a doença está crescendo mais? Como é que o senhor vê esse crescimento de número e também a diferença de estigma, né? De quando, por exemplo, a associação foi criada para cá? Bom, são duas perguntas, né? Com Sim. relação ao estigma e preconceito. Estigma, normalmente, faz referência, até do ponto de vista, a raiz da palavra faz referência às marcas que a pessoa carrega. Então, seria uma coisa mais do ponto de vista pessoal. E preconceito é uma coisa mais do ponto de vista social. Ambas coisas acabam caminhando meio juntas, né? A pessoa carrega o estigma porque existe um preconceito. E, felizmente, por exemplo, uma campanha como o Setembro Amarelo, a gente não imaginaria, né, há 10 anos atrás, ou há quase 20 anos atrás, quando a Abrata foi fundada. É uma campanha que teve um engajamento muito legal da sociedade, né? A campanha começou com o CVV e com o pessoal da Associação Brasileira de Psiquiatria e acabou se disseminando, todo mundo abraçou essa campanha. Isso é muito legal. Então, existe mais conhecimento circulando. As pessoas se reconhecem mais com as doenças. E uma vez se reconhecendo mais, a informação circulando, buscam mais ajuda. Então, de fato, as pessoas buscam mais ajuda. Eu creio que o estigma e o preconceito têm diminuído, apesar de ainda existir, ainda ser forte, né? E a gente percebe isso, eu que sou profissional, a gente percebe isso nas nossas rodas de conversa entre os amigos, muitas vezes entre os colegas de trabalho, né? Quando eu tenho outra profissão além de médico, quando eu estou fora do meu ambiente de psiquiatra, muitas vezes as pessoas, quando vão tocar nesse assunto com a gente, chamam de canto, falam, né? Não falam de pulmão cheio a respeito desse assunto. Ainda é um assunto que é um pouco tabu, sobretudo quando se fala de suicídio. E depressão é a doença mais associada ao suicídio, né? Porque depressão é uma doença que tem um alto risco de suicídio, é uma doença muito prevalente. Mas o transtorno bipolar é a doença que mais causa risco. O transtorno bipolar, felizmente, é menos prevalente do que a depressão. Mas entre uma pessoa que tem só depressão e uma pessoa que tem transtorno bipolar, a pessoa com transtorno bipolar tem mais risco de suicídio. Então essas doenças estão muito associadas ao risco de suicídio. Precisa-se, então, diminuir o preconceito com relação à doença, com relação ao diagnóstico. O depoimento que foi feito aqui foi ótimo, porque quando recebeu o diagnóstico, aquilo lá foi extremamente impactante. Mas não deveria ser, porque o diagnóstico não é uma sentença para uma pessoa e muito menos um rótulo. O diagnóstico mostra que a pessoa ela tem uma patologia, que ela tem um padrão.
de desenvolvimento ao longo da vida, tem um padrão de resposta ao tratamento, existem medidas preventivas que ela tem que tomar para evitar as recaídas, e o diagnóstico correto vai levar a gente para o tratamento adequado e para as medidas adequadas de prevenção de recaídas. Então o diagnóstico é para proteger a pessoa, né? E não para rotular ou causar mais estigma sobre a pessoa, né? Então, sobre o estigma e o preconceito, acho que preconceito como o próprio nome já diz, né? É um preconceito. Exatamente. Então, para combater uma ideia preconcebida errada, é o conhecimento que vai combater isso. E diminuindo o preconceito, as pessoas carregam menos estigma e podem procurar o tratamento, procurar as medidas preventivas adequadas. E agora uma pergunta, outra que você me fez, que é muito comum. Acho que não tem um programa, uma entrevista que eu passe que... Doutor, afinal, as pessoas estão buscando mais tratamento ou há algum dado de que a doença está aumentando, o transtorno está mais incidente, mais prevalente nas pessoas? Olha, até o final do ano passado eu respondi assim, não, o que parece é que as pessoas se reconhecem mais, estão buscando mais ajuda, as pessoas conversam mais a respeito, então fala-se mais sobre o assunto, aparece mais. Isso é ótimo. Porém, dados do final do ano passado, dados dos Estados Unidos, apontaram um aumento da depressão em adolescentes e adultos jovens. Principalmente em adolescentes, mas também em adultos jovens de 18 a 24 anos. No Brasil, dá para dizer que esses dados eles estão se reproduzindo? Ainda não há dados assim muito pontuais a respeito disso. Mas, por exemplo, suicídio em adolescentes e adultos jovens aumentou também. Então, o suicídio muitas vezes acompanha a depressão. Depressão é a principal doença associada ao suicídio. Então, parece que em adolescentes e adultos jovens há um aumento, sim, da incidência e da prevalência de depressão. Esse é um dado recente, precisa ser aí mais reproduzido, confirmado no Brasil, mas parece que está aumentando assim, o que gera um alerta em todos nós, né? Sobretudo quando a gente está olhando os jovens. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. O programa Nossa Entidade vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje nós conhecemos um pouco da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a ABRATA. Comigo, Fernando Fernandes, psiquiatra e membro do Conselho da ABRATA, Marta Astelmi, paciente bipolar também voluntária na ABRATA, e Bernadette Araújo, vice-presidente financeiro da associação. Bom, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho do Setembro Amarelo, os dados, os números, e eu queria saber, Bernadette, da associação, quais são os eventos e os projetos para essa data. Eu acho que é um assunto seríssimo e que a gente tem que pensar ao longo de todo o ano, assim como o câncer de mama, que tem o outubro dedicado a isso, mas é importante que se tenha, né, um mês só voltado para essa reflexão, e eu queria saber como é que vocês aproveitam essa data. Olha, Carla, nós, como a ABRATA, né, como associação, juntamente com outras associações de portadores de doenças mentais, como a ABRE, juntamente com o CVV, nós trabalhamos para incluir no calendário da cidade de São Paulo a Semana de Valorização da Vida. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Valorização da Vida. E depois de 2 anos de trabalho, tivemos ajuda de vereadores, como eu disse, alguns deputados também nos ajudaram, e nós conseguimos incluir no calendário da cidade essa data. O objetivo é conscientizar a população a respeito da questão do suicídio, como foi dito no filme que você passou. É alguma coisa que pode ser evitada. Então, nós queremos conscientizar a população e falar abertamente sobre isso, deixando de lado tabus e preconceitos que existem a respeito do tema. Durante o mês de setembro, nós normalmente participamos de vários eventos na Câmara Municipal de São Paulo, aqui mesmo, na Alesp. Esse ano, inclusive, participamos novamente, até já temos uma parceria, não é, com a Alesp nesse sentido.
A Abrata é convidada a dar palestra em empresas, escolas. Durante esse período, né, o mês de setembro de 2018, nós tivemos vários convites, alguns até tivemos dificuldades em atender. Então, eu vejo isso como um retorno muito positivo desse trabalho, porque as pessoas, as empresas, as entidades, de modo geral, estão tendo coragem de abordar o tema, não é, nos seus ambientes. E a ideia é essa mesmo, o Dr. Fernando falou de como é que a gente combate tabus, preconceitos e estigma. É pelo conhecimento. Então, é evitável o suicídio. Esse é o trabalho que nós fazemos durante o mês de setembro, mais intensamente. Mas ao longo do ano, também nós temos recebido vários convites para palestras em escolas, empresas, órgão público, vários. E houve um aumento, principalmente a partir do ano passado. Bernadette, você falou da matéria que nós exibimos e nessa matéria também fala um pouquinho da faixa etária, como o doutor Fernando também trouxe aqui. Eu queria saber da Abrata como é que ela trata faixas etárias diferentes. Por exemplo, ela sente esse aumento no número de suicídios, depressão entre os jovens, como é que ela trata os jovens? Os idosos também foram tratados, né, trazidos na matéria. Como é que vocês trabalham essas faixas etárias, assim? É de forma diferenciada? Como é que efetivamente isso funciona na associação? Olha, adultos, o que eu estou chamando de adultos, né? Acima de 18 anos, nós não temos divisões de faixas etárias. Tá? As atividades acontecem e atendem às várias faixas a partir daí. Nós temos um grupo de apoio para jovens, que é um grupo que esse ano cresceu bastante, não é? Abordar esse assunto com os jovens tem uma certa complexidade, porque o jovem, o que nós chamamos de jovem, 14, 18 anos, 18 não é uma idade de corte, depende muito do caso, às vezes até o jovem tem um pouco mais, mas ele quer permanecer no grupo, ele permanece, não tem problema algum, né? O jovem tem um pouco de dificuldade em lidar, né, com a questão do transtorno bipolar, da depressão. Nos nossos grupos, nós temos uma psicóloga que não atua como psicóloga, ela é voluntária da Abrata, mas na sua vida profissional ela desenvolve um trabalho em escolas, no seu consultório ela atende principalmente jovens, então é uma pessoa de bastante experiência. Ela tem a responsabilidade de conduzir esse grupo e a gente tem um diferencial. Nesse grupo, o jovem pode levar o seu melhor amigo, o seu irmão, ele pode levar quem ele quiser. Nos grupos de adultos, nós chamamos de grupo de pares, de grupos de iguais, né? Então, são grupos para aquelas pessoas que têm um dos transtornos, claro, e esse grupo é conduzido por um facilitador, que também tem o transtorno. Grupo de familiares da mesma forma, é um grupo separado e o facilitador é um familiar. De que forma que funciona? Assim, os grupos se reúnem semanalmente, mais de uma vez por semana, e como é que as pessoas fazem para participar? Por exemplo, se tiver alguém nos assistindo, que tem algum familiar ou que de repente é portador, como é que ele faz? Ele entra em contato com vocês, agenda, tem um dia específico, como é que a Marta trouxe um pouquinho, né? Eu agendei e como é que funciona? Olha, nós temos vários serviços, né? Um deles é o serviço de atendimento telefônico. Nesse serviço, que está aberto aí a toda a população, as pessoas podem ser acolhidas, apoiadas, esclarecidas a respeito dos transtornos e atividades da Abrata. Através desse serviço também, as pessoas podem se inscrever para as nossas atividades. Nós temos bastante espaço, mas as vagas são limitadas. Os grupos de apoio têm no máximo 15 pessoas como participantes. Então é necessário ligar e fazer a sua inscrição. O serviço de atendimento funciona de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. O nosso telefone é o 3256-4831.
3256-4831. Basta ligar e nós temos lá voluntários de plantão que vão fazer o atendimento, vão prestar os esclarecimentos e vão fazer o agendamento. Você me perguntou a respeito da frequência. Nós temos 4 grupos na semana. Às terças, nós temos às 15 horas, grupos para familiares e portadores, e temos grupos às 19 horas, também para familiares e portadores. Na quinta-feira, nós temos um grupo às 19 horas e no sábado, um grupo às 14h30. Cada encontro demora 1h30. Não há necessidade da pessoa frequentar, digamos, um número X. Qualquer, um número X. Um número mínimo, grupo. né? Não há necessidade. A pessoa tem total liberdade de escolher o dia da semana e o horário que ela quer participar. A participação nos grupos varia bastante, então nunca a pessoa participa do mesmo grupo exatamente. Muda o facilitador, mudam os participantes, porque a gente tem pessoas novas chegando sempre, felizmente, né? A procura é grande, então acaba sendo muito interessante, muito gostoso, como a Marta já descreveu, porque a troca é bastante intensa e a descoberta é que, além da ajuda que a gente recebe dos nossos iguais, né? Dos nossos pares ali, nós também ajudamos os outros. Essa foi uma descoberta que eu fiz participando. Eu comecei na Abrata também, participando dos grupos de apoio, e fiquei muito surpresa, porque ao final dos grupos algumas pessoas falavam para mim: olha, eu gostei daquela sua fala, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, e aí eu me senti muito bem, porque eu sou portadora de depressão, e como disse o Dr. Fernando, a gente tem uma culpa, tem um complexo de inferioridade, baixa autoestima, e ali no auge da doença, eu não acreditava que eu pudesse ser útil para alguém. E participando dos grupos, eu descobri sim que aquela experiência toda tinha um valor na vida de outras pessoas também. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta, quero que você me responda como portadora e também como profissional, né, da Abrata, a importância desses grupos de familiares, né, assim, para a família entender, para a família apoiar, para esse portador, qual que é a importância, né, de ter esses grupos voltados para familiares, amigos, como você disse, pode levar um amigo, um irmão, enfim. Olha, é preponderante. O apoio da família é, assim, alguma coisa muito, muito importante. Nós recebemos familiares geralmente muito perdidos, não é? O momento mais difícil é o momento que tanto o familiar como o portador recebe o diagnóstico e as pessoas não sabem por onde começar. Comecem pela Abrata. Né? Liga lá, faz a inscrição, vai num grupo de apoio, nós temos voluntários que recebem, que acolhem essas pessoas, que passam informações. Então, para o familiar, isso é extremamente importante. Ele quer ajudar e ele não sabe por onde começar. Nos grupos de apoio para familiares, a troca é igualmente intensa. E uma família ajuda a outra a encontrar soluções para apoiar o seu ente querido. Uma coisa que eu vejo também como muito importante é que o familiar, às vezes, ele até tem conhecimento, ele tem informação e ele apoia o seu ente querido, mas ele esquece de si mesmo. E isso também é alguma coisa que aparece nos grupos de familiares, a importância do cuidador se cuidar. Uma outra coisa também que a gente percebe, às vezes o familiar é também portador, mas ele está tão envolvido na tarefa de apoiar o seu ente querido, o seu familiar, que ele não se percebe portador.
e ele deixa de se cuidar, não é? E aí a convivência acaba ficando um pouco comprometida, porque você vai ter 2 portadores, um que se trata, o outro que nem se percebeu ainda como sendo alguém acometido pela doença. Então, o grupo para familiares é de vital importância. E aí vocês têm esses olhos experientes para enxergar tudo isso, né? Eu queria que a Marta contasse um pouquinho da experiência dela como voluntária, assim como a Bernadette também entrou na Abrata como portadora e resolveu ajudar para retribuir um pouquinho do que recebeu, né? Como é que foi isso? Eu imagino assim, entidades como a Abrata, elas necessitam no seu cerne de voluntários. São os voluntários que realmente conseguem promover os trabalhos da entidade. À medida que eu fui frequentando esses grupos de apoio mútuo e eu fui me sentindo cada vez melhor, mais equilibrada, eu recebi o convite se eu gostaria de trabalhar como voluntária, né? E eu aceitei de pronto, mesmo não sabendo ao certo que função eu estaria fazendo, né? Hoje eu estou há quase 1 ano e meio no atendimento telefônico nas terças-feiras à tarde. É uma das tarefas que eu mais gosto de estar fazendo, porque muitas vezes nós somos as primeiras pessoas que aquela pessoa que está tão cheia de dúvidas vai buscar, né? E a gente poder abrir esse caminho novo para a pessoa é muito positivo. A gente recebe ligações do Brasil todo e muitas vezes a gente fica até, meu Deus, como seria bom ter uma Abrata em cada cidade desse país, porque a necessidade existe, né? Nós temos a Abrata em São Paulo e temos um núcleo também em Santos, há mais de 1 ano, né? E nessa sequência de trabalho voluntário, eu também fui convidada um tempo depois para participar do grupo de formação de facilitadores, que são as pessoas que coordenam esses grupos de apoio mútuo. A seriedade, né, a correteza de atitude da Abrata reforça esse nosso trabalho, porque a gente faz toda uma preparação com a supervisão e acompanhamento de uma psiquiatra capacitada na área, né, que nos dá supervisão a cada 15 dias. Então, realmente, a gente está sempre muito bem amparado, né, tutelado, e a gente sente realmente que o trabalho voluntário, ele traz um benefício enorme, primeiramente até para nós como seres humanos, sendo úteis para outras pessoas, né? E também sendo um caminho, tipo assim, aquela pessoa começou a frequentar, ela também vai se equilibrando, ela começa a falar, poxa, eu quero fazer aquela tarefa que a Marta está fazendo, quero fazer tal tarefa que a outra pessoa está fazendo. Então, você vai abrindo mais o leque e é de fundamental importância pessoas que têm, vamos dizer assim, afinidade com as causas de voluntariado e mesmo as pessoas que vão em busca da Abrata, que também pensem, né, nessa possibilidade de também serem voluntários, porque essa é uma necessidade extremamente importante que uma entidade como a Abrata tem, a necessidade de voluntários. Doutor, elas contaram um pouquinho aqui, né, de portadoras a voluntárias, profissionais, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para essa evolução, né, e para conseguir estar bem, se tratar, elas buscaram ajuda, foram até a Abrata, qual que é a importância de um tratamento, diagnóstico muito importante, mas assim, a importância de um tratamento correto. Marta falou que experimentou um medicamento, trocou, enfim, a importância de um tratamento, o que ele tem que ter, a medicação, o psiquiatra, o acompanhamento, o que ele tem que ter para que esse portador tenha qualidade de vida? Olha, o tratamento medicamentoso, desde os casos de depressão moderada a grave e no transtorno bipolar, é imprescindível, né? O tratamento medicamentoso, os tratamentos como a psicoterapia, por exemplo, eles podem resolver casos de depressão leve de curta duração, podem resolver. A partir do momento que a depressão é moderada, o paciente está tendo algum prejuízo com ela, ou no transtorno bipolar, torna-se imprescindível o tratamento medicamentoso, que são a grande maioria dos pacientes que vêm buscar ajuda, né? A maioria dos que vêm buscar ajuda já está numa depressão moderada grave no mínimo, né? Então, o tratamento medicamentoso é fundamental. Tanto na depressão quanto no transtorno bipolar, muitas vezes são necessários ajustes de medicação, trocas de medicação, muitas vezes são necessárias associações de medicação até que se encontre uma estabilidade. E enquanto isso é preciso haver dedicação do paciente, assiduidade às consultas, regularidade na tomada das medicações, seguir as orientações do médico comportamentais, porque não é só o remédio sozinho que resolve, né? Se o paciente está, por exemplo, abusando de álcool, não respeitando o ciclo sono-vigília, sendo submetido a situações de estresse repetitivas, sem que saiba lidar com isso, tudo isso vai prejudicar o tratamento. Então, tomada das medicações,
assiduidade às consultas e as medidas comportamentais necessárias para isso. Associado ao tratamento medicamentoso, muitas vezes o tratamento psicoterápico é fundamental também. Por quê? Porque tem coisa que o remédio não vai mexer. Por exemplo, a pessoa não está conseguindo, não sabe lidar com os estressores da vida dele, estressores do trabalho, na família. Muitas vezes a família é fundamental, tanto para bem quanto para mal, né? O trabalho da Abrata ajuda que seja para bem, mas muitas vezes a pessoa não está sabendo lidar com os próprios problemas que há na casa. Muitas vezes, como a Bernadette falou aqui muito bem, muitas vezes na casa há um outro portador que não está diagnosticado, muitas vezes está sintomático, que às vezes complica toda a dinâmica da casa. A terapia ajuda nisso, então vai ajudar você a lidar com os estressores no trabalho, com os estressores nos seus relacionamentos mais próximos, vai ajudar você a manter uma rotina saudável. A terapia, então, ajuda em muita coisa que o remédio não atua. Então, muitas vezes, a associação do tratamento medicamentoso com a terapia torna-se imprescindível para o sucesso. Mas olha, sobretudo no transtorno bipolar, a regularidade do paciente é fundamental. Muitas vezes o paciente, para encontrar estabilidade, leva tempo. Se a gente for ver no transtorno depressivo, na depressão, por exemplo, quando a gente começa um tratamento medicamentoso, vamos usar uma medicação moderna, boa para a depressão. Muitas vezes, eu posso até dar um número, em 50% dos casos, o primeiro remédio ele não vai ser suficiente. Vai ser necessário uma troca, um aumento de dose ou uma associação de um outro remédio. Isso é absolutamente comum. Isso é importante que o paciente saiba. Outra coisa fundamental, o tratamento tanto da depressão quanto do transtorno bipolar é de médio a longo prazo. Por exemplo, um tratamento para o episódio depressivo, no mínimo, dura 9 meses a 1 ano. E o tratamento para o transtorno bipolar não é correr atrás do tratamento quando você fica mal, quando você não está bem. O tratamento é evitar que os episódios ocorram. Então, o tratamento é preventivo. Por isso, o tratamento é de longo prazo. Muitos pacientes estão bem e falam, será que eu posso parar? Não pode parar com o remédio. Doutor, existe a cura ou o tratamento estabiliza? Ótimo, a gente está falando de duas doenças, a depressão e o transtorno bipolar. Para ambas não se fala em cura. O que existe é tratamento eficaz para a doença. No caso da depressão, o tratamento é eficaz quando o episódio depressivo aparece. E no caso do transtorno bipolar, o tratamento é eficaz para evitar que os episódios surjam. Então, nós não falamos em cura, mas isso pode ser... Pode me falar assim, doutor, mas isso aí não é uma visão pessimista? Não há cura? Deixa o pessoal pessimista? Não. O otimismo é dizer assim, não há cura, mas há tratamento eficaz. Então a pessoa pode voltar a ter uma vida plena e uma vida muito próxima do normal, a não ser por ter que tomar o remédio. Bernadette, eu queria que você falasse pra gente sobre como tudo isso se mantém, até para abrir para quem quiser ajudar a associação. Vocês têm uma sede própria, né? Até porque tem lá essas reuniões dos grupos. Como é que as pessoas fazem para ajudar, ou sendo voluntário, fazendo alguma doação para vocês? Olha, a Abrata se mantém através de doações e contribuições. Os nossos associados, nós temos duas famílias de associados. A primeira, que nós chamamos de efetivos, são aqueles associados que contribuem regularmente. E a outra família são os assistidos, são associados que não podem contribuir. Como a depressão e o transtorno bipolar são doenças incapacitantes, as pessoas geralmente perdem o emprego ou estão afastadas, estão de licença médica e acabam tendo uma queda, né, nas suas finanças. Então, o que acontece? Os assistidos são uma grande maioria, mas têm os mesmos direitos dos efetivos. Os efetivos podem contribuir com no mínimo R$20. Por que 20? 20 é o valor que cobre as despesas, né, com as taxas bancárias. E ainda sobra alguma coisinha. Então, as pessoas que quiserem e que podem fazer doações pontuais, esporádicas, podem fazer doações mensais. Nós temos no nosso site... Os caminhos estão todos no site. Os caminhos estão lá, pode ser via PayPal, via PagSeguro, pode ser via depósito ou transferência bancária. O número da conta está lá.
as pessoas podem contribuir quando Quem quiser quer. ser voluntário também, né? Independente Também, aí da também. formação profissional, pode procurar vocês, que sempre, tendo mais braços, sempre melhor, né? Só para você saber, eu sou engenheira. Então, a formação não tem não causa nenhum empecilho no desempenho do voluntariado. Muito pelo contrário, agrega muito. Nós somos uma família hoje de 70 voluntários, que somos responsáveis por todas as atividades da Abrata. Nós temos uma funcionária no administrativo. E essa família de 70 pessoas comporta vários profissionais. E cada um leva a sua contribuição, que é o que faz a Abrata grande. Maravilha. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada pelo conteúdo que vocês trouxeram aqui, pelo trabalho que mostraram. O programa Nossa Entidade de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na programação da TV Alesp. Tchau, tchau.